Meu nome é Natália, sou fonoaudióloga, trabalho com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento e hoje eu vim falar um pouco sobre mediação escolar, né? Atuação, formação e a responsabilidade técnica do mediador escolar. Então, o mediador escolar, ele é um profissional que ele ainda não é uma profissão regulamentada, ainda não existe a formação em mediação escolar, existem vários cursos, diversas capacitações sobre esse assunto, mas ainda não é uma profissão regulamentada. Então, quem são esses profissionais? Esses profissionais são pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, são profissionais de acordo com a necessidade de cada criança, de cada caso. O mediador escolar desenvolve um papel fundamental, né? Que ele surge devido à necessidade de integrar as crianças com necessidades especiais ao ambiente escolar. Então, as leis surgem dizendo que essas crianças devem estar no ambiente escolar. E então, surge esse profissional, o mediador, para fazer essa ponte entre essa criança e esse ambiente. O primeiro concurso feito, né, se não me engano, foi em 2015, de mediação escolar no município, ele foi chamado como quadro de apoio à inclusão escolar. Então, assim, essa função já está começando a ser reconhecida, mas ainda não é uma profissão, é uma função. O que é criança de inclusão? Por que ela precisa do mediador? As pessoas perguntam, a criança de inclusão aprende? Ela aprende. A escola ela não tem um papel só de transmitir o conteúdo, de passar a informação, né? A escola é um campo de aprendizado emocional, comportamental, social. Então, a criança, com o mediador está ali justamente para estimular as crianças dentro dessas necessidades. A criança precisa se desenvolver emocionalmente, socialmente, e precisa aprender a modular o seu comportamento dentro do ambiente escolar. Por isso que surge o mediador escolar. O que significa a palavra mediar? Mediar significa dividir ao meio, né? Discutir como mediador, estar no meio, de estar igualmente. Então, o ser mediador seria isso, interceder, intervir, estar ali no meio, fazendo realmente essa ponte entre a criança e o ambiente escolar. O mediador vai mediar os aspectos comportamentais, a questão da concentração e da impulsividade, que é muito comum em vários transtornos, tá? As dificuldades de aprendizagem. Então, quando a gente fala de mediação, a gente não está falando só de crianças com autismo, né, com transtorno do espectro do autismo, ou crianças com alterações neurológicas graves. A gente pode estar falando de uma criança disléxica, de uma criança com distúrbio de aprendizagem. As questões comunicativas e de interação social, que são de suma importância no desenvolvimento infantil. As questões motoras, algumas crianças com encefalopatia crônica da infância, né, que é conhecida vulgarmente como paralisia cerebral. Também precisam, né, de um mediador, de um profissional dando apoio, dando um suporte na inclusão escolar. E de mais estímulos que possam surgir. O que a nossa lei, o que o Brasil diz a respeito desse profissional, né? A Constituição Federal, no artigo 205, ela fala que a educação é um direito de todos, é um dever do Estado. E ela deve ser promovida e incentivada e, assim, com a colaboração da sociedade. Então, assim, a Constituição visa que nós façamos a verdadeira inclusão. A nova Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146, conhecida como Lei do Romário, ela prevê que as crianças com necessidades especiais, elas tenham um atendente pessoal. E esse atendente pessoal, que seria conhecido como mediador escolar, ele pode ou não ter uma remuneração e ele vai ser responsável pelos cuidados básicos e essenciais daquela criança. A Lei Berenice Piana fala a respeito exclusivamente do autismo, ela inclui o autismo como um tipo de deficiência. Então, a partir desse momento, que foi em 27 de dezembro de 2012 que ela foi criada, as crianças com autismo elas passam a ter direitos às mesmas coisas das crianças com deficiência. Então ela fala que essa lei fala que em caso comprovada a necessidade, as pessoas com transtorno do espectro, elas devem sim ter direito a esse acompanhante especializado, ou seja, a esse mediador escolar, para mediar as suas necessidades dentro desse ambiente. Só que a prática e a teoria, nós sabemos que existe sempre uma defasagem, né, entre o que é a teoria, o que a lei diz e o que se é praticado. A lei vem determinar o que tem que ser feito, a gente sabe que essa lei existe.
mas muitas pessoas têm dúvida de como isso deve ser feito. Se não é uma profissão regulamentada, se não é uma coisa ainda que tem uma regra com relação à carga horária, salário, como isso deve ser feito? E se o mediador é obrigatório, quem deve fornecer esse mediador? Atualmente, as famílias têm custeado muitas vezes as crianças que necessitam de mediação, a família custeia esse profissional. E a lei diz que esse profissional deve ser fornecido pela escola. Então, a gente ainda não está, a gente não alcançou a clareza com relação ao como isso deve ser aplicado. Quem é o responsável pela criança, né, a supervisão e por esse mediador? Eu acredito na parceria entre a escola, a família, o mediador e os terapeutas, em prol da nossa criança. Porque se a escola não se comunica com esse mediador, se a escola não está integrada a esse mediador, a essa família, e a equipe que a cerca, que cerca essa criança, então assim, são várias informações distintas, né, e a criança fica ali no meio, recebendo diferentes pontos de vista. Então eu sou a favor da comunicação entre essas redes, escola, família, mediador e terapeutas, para que a criança possa desenvolver integralmente. Estamos vivenciando hoje um processo de reconstrução. Hoje nós estamos reconstruindo a nossa educação, é um processo de reconstrução educacional e ideológica. Muitas coisas novas vêm acontecendo, novas leis, novas cobranças, e precisamos estar atentos a essas mudanças para que possamos realmente conseguir a verdadeira inclusão. É necessário uma sensibilização e o envolvimento de toda a equipe pedagógica, então toda a escola. Quando eu falo toda a equipe, é desde o porteiro até o diretor escolar. Todos têm que estar envolvidos para encarar essa nova abordagem, para a gente conseguir realizar uma inclusão efetiva num modelo realmente inclusivo. Incluir não é só botar a criança dentro da escola. Essa criança tem que estar dentro da escola fazendo as atividades de acordo com o seu potencial, com o seu desempenho, com a sua necessidade. A criança, ela tem capacidade de aprender desde que ela seja ensinada da maneira que ela consiga compreender as informações. Então a gente precisa cada vez mais estar atentos a essas mudanças para que consigamos fazer isso. Obrigada, deixo meus contatos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, segue o e-mail, ok?